Boa noite, meus amigos. Como estamos? Boa noite, seja bem-vindo a Vanessa, o Denilson, Dona Elizabeth, a Cíntia Galdino. Que bom estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, né, gente? Mais uma noite aí, graças a Deus. Boa noite, Souza. Deus Irene, boa noite. Vamos esperar aqui só mais um minutinho para se conectar mais corações aqui conosco, né, gente? A Celina, boa noite, Celina. Boa noite. Vamos esperar só alguns segundos a mais, gente, para se conectar mais pessoas conosco. Gente, que bom a tecnologia, né? Antigamente, alguns meses atrás, as pessoas todas juntas, mas ficavam cada um nos seus aparelhos, né? Se distanciando da presença física, e hoje a gente distanciados da presença física. É justamente os instrumentos que nos aproximam, né? Boa noite, meu amigo RK. Vanessa, boa noite. Boa noite, Nailza. Olá, Rita. Daniel, boa noite, amigo. Bem, gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nessa noite. É com grande satisfação que estou aqui essa noite, retornando às atividades do Centro da Leon Denis. Quero agradecer a pessoa do Cristóvão pelo convite de nos fazermos presentes mais uma vez, não juntos fisicamente, mas aqui conectados, todos em um único objetivo, elevando o nosso pensamento ao alto, unidos mais uma vez, em nome de Jesus e de Deus Pai Todo-Poderoso. Então agradeço o convite e a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez na Leon Denis. Boa noite a vocês que estão chegando, a Jussara, a Sônia, sejam todos bem-vindos aqui. Gente, antes da gente iniciar com nossa prece, eu quero trazer uma mensagem inicial, tirada do livro Momentos de Paz, de Isoldino, pelo Espírito Ernesto, intitulado Leis Divinas. Tudo que nos diz respeito referente às questões espirituais, não olvidemos nunca que são eternas leis naturais. Deus, que é o amor universal tão sublime por amor, Ele nos criou para nos servir de roteiro, suas leis nos enviou. Para nos governar e servir de exemplo, Jesus Cristo
nos mandou. Se você, amigo, estar afastado de Deus, em verdade eu lhe digo, está completamente equivocado na forma como está vivendo. Por que está triste se tem tudo de bom ao seu lado? Não esqueça que a solidão pode trazer lembranças de sofrimentos passados. Para sair dessa situação, promova sua transformação nos mecanismos renovadores da autoconscientização. Então, o convite de nós fazermos as nossas autoconscientização, darmos realmente sentido e significado às coisas que realmente importam, que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Se a gente já tem tudo, entre aspas, material, por que muitas vezes nos encontramos no vazio, numa solidão, mesmo rodeado de tantas pessoas, de objetos? Talvez a nossa vida não esteja preenchida com o que realmente importa. Estamos preenchendo externamente uma vida que deve ser preenchida internamente, com os ensinamentos do Cristo, com a vivência do Evangelho, nos caminhos que nos conduzem a Deus. Nesse exato momento, meus irmãos, eu convido a cada um de vocês para fechar os olhos, a elevar o nosso pensamento ao alto, unidos em um só coração, em um só Deus, e dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, divino e amado Mestre Jesus, Senhor, agradecemos a esta rica oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, cada um de nós, em nossas residências, mas todos com o pensamento em Vós, reunidos, Senhor, em espírito, junto convosco, nos ensinamentos do amor e da luz. Pedimos, divino e amado Mestre, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que olha, Senhor, pelos nossos irmãos, que se encontram, Senhor, nos leitos dos hospitais, com os sofrimentos do corpo físico, do corpo espiritual. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos meios das ruas, sem ter o que comer, sem ter onde morar, precisando, Senhor, de uma palavra de conforto, precisando de esperança, precisando de renovação. Manda, Senhor, seus emissários divinos para amparar e consolar a cada um destes irmãos que necessitam tanto, Senhor, da Tua palavra, da Tua força, do Teu consolo. Age, Senhor, nesses médicos, na saúde, para que os nossos profissionais desta área permaneçam sempre firmes e fortes, Senhor, ajudando a todos os enfermos do corpo físico que sofrem por essa pandemia. Consola, Senhor, os familiares, os amigos de cada uma dessas pessoas e a elas também. Olha por todos os nossos irmãos, Senhor, encarcerados do corpo físico em celas pelo desamor. Manda, Senhor, sobre estes os bálsamos de luz, da reconciliação, da autoconscientização, para que possam se desprender da antiga criatura e atingir uma transfiguração, uma renovação, um rumo novo, Senhor, uma vida nova que conduz a vós, como manda as leis do amor, a Deus e ao próximo. Olha, Senhor, por cada um de nós, abençoa-nos, intui-nos, Senhor, com sua inteligência e sabedoria, para que possamos refletir o vosso santo evangelho, os vossos santos ensinamentos, nessa noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Boa noite, amigo Cristóvão, Vanusa, ao Prometeu, Islene, ao Sérgio Salles, amigo. Boa noite. Eita, teve uma inversão aqui de câmera, né, gente? Pronto, voltamos. Então, gente, para dar início, como intitulado na mensagem, o Cristo Consolador. Quando nós chegamos e dizemos a qualquer pessoa, pense em Deus, muitas pessoas, elas pensam em Jesus. Já prestou atenção?
Porque nós assimilamos a pureza desse Espírito que passou e passa por essa terra, Jesus. Para algumas filosofias religiosas, Jesus é Deus que se fez homem e habitou conosco. Para outras filosofias religiosas, Jesus é o Filho de Deus, um Espírito elevado, que aqui passou, exemplificando o amor como Deus espera. Mas independente da filosofia religiosa, para cada uma das religiões cristãs, todas em comum têm que Jesus, ele é um consolador. Que ele amparou tantos necessitados ao longo de sua jornada aqui no plano material, quando habitava há 2000 anos. Cada uma das filosofias religiosas cristãs vê em Jesus como um consolador, aquele que ampara, aquele que chegava nos enfermos e os curava, aquele que as pessoas vinham em lágrimas, em prantos, atormentados, seja do corpo físico, do corpo espiritual, do setor psicológico, e Jesus às vezes não dizia uma única palavra, e essas pessoas já se sentiam muito melhores, se sentiam em paz, curadas, renovadas, só em estar próximo. E quando tocados, ficavam curados. Por quê? Olha o que os espíritos benfeitores responderam a Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os benfeitores responderam: Jesus. O espírito mais perfeito que passou por aqui. Um espírito que já era perfeito desde a formação da terra. Governador espiritual que aqui se encontrava desde sua formação. E que depois das leis de Moisés resolvera vir até nós. Porque sabemos que nas leis de Moisés, nos mandamentos, na época de Moisés deixara tudo escrito, era a sua missão. Com os 10 mandamentos, onde as pessoas daquela época, nós, muito mais embrutecidos e animalizados do que o que somos hoje, não conseguíamos entender. Vivíamos em uma era do olho por olho, do dente por dente, onde as pessoas eram mortas em praças públicas, apedrejadas, e aquilo dali era algo comum. Nas leis, nos mandamentos de Moisés, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. O segundo: não usarás o nome de Deus em vão. Depois vemos todos os outros. Amarás o pai, a tua mãe, não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás, não cometerás adultério. Só que as pessoas conheciam aquelas palavras, mas pouco praticavam. O tempo passou e Jesus resolvera vir para ficar conosco. Só que Jesus, ele não veio unicamente falar, ele veio exemplificar através do amor. Como se ama a Deus sobre todas as coisas e como se ama o próximo. É por isso que, a tentarem testar
os conhecimentos de Jesus, os fariseus perguntaram ao mestre e ele disse: Mestre, qual o maior dos mandamentos? E Jesus respondera: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E aqui tendes o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás o próximo como a si mesmo. Veja que Jesus resumiu em 2 os 10 mandamentos. Porque quem ama não trai, então não comete adultério. Quem ama o seu irmão não rouba. Quem ama o seu pai, a sua mãe, não os desonra. Quando a gente aprende verdadeiramente a amar, as coisas ficam muito mais simples, mas ainda é tão difícil para nós. E Jesus resumiu 10 em 2, que era para ver se em 2 a gente conseguia praticar. Mas as pessoas daquela época já estavam acostumadas a ver o olho por olho, o sangue pelo sangue. Então as pessoas esperavam vir um príncipe da guerra que iria desembaiar sua espada e libertar o seu povo, e viera justamente o príncipe da paz, que viera do Pai exemplificar como se ama. Porque as pessoas daquela época sabiam que tinham que amar o próximo, mas não sabiam como. Então Jesus exemplificava através de ouvir, de acolher, de chegar a cada um dos enfermos e dizer: tu creres que eu posso te salvar? Tu crê que eu posso curar-te? E as pessoas diziam assim: Senhor, eu creio. E assim será. E assim é feito. Então veja que Jesus, o Espírito tão puro, ele caminhava conosco para nos ensinar a cada momento. Em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, Jesus nos disse: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vinde a mim todos vós que estão cansados, aflitos. Era isso que Jesus fazia. Ele acolhia a cada um, ele consolava cada uma daquelas pessoas que se encontravam em aflição, como aquela mulher. Quando Jesus estava sentado no chão, escrevendo com o dedo na areia, e uma mulher trazida, arrastada pelas pessoas, diziam: Mestre, esta mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. E tu o que dizes? Jesus calmamente olhou, levantou o rosto, levantou-se e disse: Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E as pessoas foram se afastando de uma, a começar pelas mais idosas. Pouco tempo depois, a mulher estava sozinha. E o mestre olhou para ela e disse: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Eu também não te condeno. Segue e não peques mais. Veja que nesse momento Jesus, para essa mulher, foi muito mais que um consolador, definitivamente um salvador. Quem, em plena consciência, prestes a ser apedrejada por inúmeras pessoas completamente indefesa, ficaria calma e pacífica? Ninguém. Mas Jesus conseguira contornar toda aquela situação, fazendo aquelas pessoas refletirem por si mesmas: quem não tem pecados, quem não tem erros,
para que possa julgar. Com a mesma régua que medirmos, seremos julgados. Com a mesma régua que condenamos, seremos condenados. É isso que o Mestre nos ensinou. Para aquela mulher, ele foi um consolador. Como também aquela outra, que a altas horas da madrugada, na cidade de Magdala, adentrara na casa de Simão Barjonas. Aquela mulher cansada, afadada, condenada, obrigada a ter uma profissão indigna, injusta, aos prazeres mundanos, como objeto de inúmeros homens, olhou para Jesus num grito de desespero, onde não tinha mais forças para suportar todo o seu sofrimento, olha para Jesus e diz: Mestrezinho. E Jesus, sem dizer uma única palavra, simplesmente a olha. E aquele olhar foi o suficiente para consolar aquela mulher, e daquele dia em diante ela seguir os seus ensinamentos e se transformar em uma verdadeira apóstola do Cristo, e que seguiu o Mestre até o fim da vida dele corpórea e continuou a pregar o seu evangelho. Ela teve a maior reforma íntima e moral da história. E essa mulher era Maria Madalena. Então veja que aquela pessoa tão aflita só em estar em contato com o Mestre, se sentira uma pessoa completamente renovada, preenchida verdadeiramente com o amor. Porque Jesus, ele exemplificou. Ele disse: venham, deixe que venham os pequeninos, venham a mim os que são pobres, aflitos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus consolava a todos. As pessoas chegavam tão aflitas e não entendiam de onde vinha tanta serenidade, tanto conhecimento. Assim somos nós. Quantas vezes nós estamos completamente aflitos e perdidos, adentramos em qualquer templo religioso, seja um centro espírita, uma igreja, sem dizer nada a ninguém, sentamos, entramos em contato, em comunhão, através de uma oração com Deus, com sua espiritualidade, pedimos a Jesus do fundo do nosso coração e a gente já se sente muito mais consolado. Ou simplesmente trancamos a porta do nosso quarto, nos recolhemos ao nosso templo interior e pedimos a Jesus, ao nosso Mestre, os esclarecimentos para que faça sumir essa dor, o sofrimento, ao ponto de chorar, lavar, como a gente diz o ditado, lavar a alma, entrando em comunhão, abrindo o coração direto com Jesus, e a gente se sente abraçado. E a gente deixa de se sentir sozinho. Sentimos a presença, aquela voz que diz: eu estou contigo, meu filho, você não está só. E a gente se sente muito mais consolado. Olha a pureza de um espírito que vivera tanto tempo, que passara aqui, deixara seus ensinamentos que conduzem a Deus, e que só em nós nos arremetermos em pensamento a Ele, nos sentimos muito mais esperançosos, muito mais consolados, revigorados, que nos preenche quando nós falamos dos seus ensinamentos e quando nós servimos de instrumento de paz e de amor, de consolo para com o próximo. A gente sabe que estamos fazendo certo e nossas energias se sentem muito mais vigorosas, muito mais vivas. E a gente sabe que não está sozinho. Nós sentimos a presença do Cristo consolando a cada um, seguindo os seus exemplos. É isso que o Mestre nos quer. Jesus, ele pensou em nós a cada momento. Ensinara, falava por
parábolas, para que a mensagem ela não ficasse restrita a um único pensamento, a uma única interpretação, para que a gente, através dos tempos, pudesse sempre rever alguma dessas parábolas e elas fazerem sentidos para nós. Por isso que ele falava, são palavras imortais. E mesmo após o falecer do corpo físico, ele aparecera aos vossos discípulos e dissera: por ora eu me vou, mas se credes em mim, eu pedirei ao Pai para que mande um outro Consolador, que por ora vós não os reconheceis, porque não pode vê-los e não conheces. Mas ele virá e vós os reconhecerão, porque ele dará testemunho de tudo que eu fiz e vos falará coisas que por ora vós não podeis entender e nem compreender. Ele anunciará um outro Consolador. Ele para nós foi um Espírito tão bom naquela época e até hoje, que mesmo quando saiu, ele disse: virá outro em meu nome, e esse ficará convosco por longos dias, para todo o sempre. E vós os reconhecerão, porque dará testemunho de tudo que eu fiz, e vos falará muito mais coisas que por ora nós não podemos compreender, porque éramos crianças naquela época. O coração muito embrutecido, a gente via os milagres e ainda não acreditava. As pessoas chegavam em Jesus doentes, com as enfermidades do corpo físico, e seus seguidores viam ele curar e ainda duvidavam. Viam e não acreditavam. Quanto mais compreender aquelas palavras de dar a outra face quando agredido, de não revidar o mal com o mal, de amar ao próximo, as pessoas não compreendiam muitos dos ensinamentos, porque nós éramos crianças naquela época. Agora, um pouco mais envelhecidos, um pouco mais sábios que antigamente, a gente já tem maturidade suficiente para entender algumas coisas, como uma criança que virara um pré-adolescente, que virara um adolescente, um jovem, um adulto, até a fase madura. Então nós também amadurecemos espiritualmente. E nós conseguimos essa maturidade ao ponto de compreender aos poucos o que naquela época não conseguíamos. E o Espírito, o Consolador prometido por Jesus, viera. Viera naquela época, naquele ano de 1857, quando Kardec já estava iniciando seus estudos, sua codificação, sua sistematização de perguntas e de respostas, e foi-nos revelado que o Espírito em verdade, um dos Espíritos amigos, que ajudou em toda a codificação, e que nos trouxera palavras, que nos ensinava, que nos retomava os ensinamentos do Cristo, assim como anunciado, e que está conosco para todo sempre, desde que foi iniciado, nos revelando, nos explicando que nós somos espíritos imortais. Assim como anunciado por Jesus, existe vida após a vida. Finalmente nós conseguimos entender melhor porque foi tirado um véu de nossos conhecimentos ao dizer que nós entramos sim em contato com o plano espiritual. Sempre foi assim, sempre continuará, porque é o mesmo plano de Deus. Só estamos em frequências diferentes, mais grosseiras ou mais leves, mais densas ou mais sutis. Aí nos impossibilita de vermos algumas coisas e de compreendermos muito mais. Mas todos somos filhos de Deus
e estamos aprendendo a compreender suas leis naturais, que em nossa pequenez nós a dividimos em natural para com os olhos da matéria, para o plano espiritual. Mas aos poucos está sendo revelado e nós conseguimos compreender que é verdadeiramente a vida após a vida. Que o que importa é o bem que fazemos e também o bem que deixamos de fazer, porque é isso que somos responsáveis. Ao mal que fazemos, ao bem que fazemos e o bem que deixamos de fazer, porque Jesus não medira esforço nem um dia. Pelo contrário, ele sempre trabalhava, ele sempre dizia: o meu Pai até hoje trabalha e eu também. Assim somos nós. Jesus nos exemplificou como amar, como consolar, como amparar, como curar e também sempre a trabalhar em nome de Deus, fazendo-se cumprir o amor. Jesus consolava cada uma daquelas pessoas com amor. E é isso que o Espírito em verdade veio reafirmar, veio resgatar os ensinamentos, o cristianismo primitivo, em sua essência, sem dogmas, sem rituais, a fazermos definitivamente o que Jesus fazia e não os que faziam com Jesus. A caminhar, a olhar sempre pelos necessitados, a orar quando estava com dúvidas, a se recolher. Ensinou que orar é ficar sozinho com Deus. Não precisa estar em pé nas sinagogas ou expondo-se nas esquinas para mostrar que está orando a Deus. Mas ora para o seu Pai que está em secreto, ora em secreto, e o teu Pai te recompensará em público. Foi isso que o Mestre nos dissera. Foi isso que ele nos ensinou. Que nós somos sóis, nós somos o sal da terra, nós somos deuses, que se nós cremos em seus ensinamentos, que se nós temos fé, nós faremos tanto quanto ele e ainda mais. Por que o Mestre dissera isso? Porque ele disse: por ora eu me vou, mas nós ficamos, para que a gente possa exercitar todos os seus ensinamentos, consolar aquelas pessoas que estão aflitas, amparar e fazer o que o Mestre fez, amando cada uma das pessoas que são colocadas em nossa vida, a começar pelas pessoas que estão em casa, o nosso berço, porque a gente só pode dar a alguém aquilo que a gente tem. A gente só pode amar ao próximo como a si mesmo se a gente se amar primeiro. Como podemos amar um desconhecido se nós não amamos as pessoas que vivem conosco em nossa própria casa? Se fomos confiados a uma família, se escolhemos a família, o bairro, a cidade, a situação financeira, tudo foi planejado para o nosso crescimento. Se nós não conseguimos consolar as pessoas que conosco estão, como vamos consolar os desconhecidos? Então vamos aprender a valorizar as coisas da vida, tudo o que temos, tudo o que somos, reconhecer nossas fragilidades, reconhecer nossas qualidades e caminhar sempre consolando, como o Mestre fez. Vamos caminhar sempre no Evangelho do Mestre Jesus. Foi o que ele nos ensinara, foi o que ele fez. A olhar por cada uma daquelas pessoas necessitadas, sem condenar ninguém. Porque nós, em nossa pequenez, costumamos perguntar às pessoas o que elas fez e em nosso estado pequenino, nós começamos a julgar. Perceba que Jesus jamais perguntou o que foi que uma pessoa fez. Jesus só dizia: eu não te condeno. Segues e não tornes a pecar. Ou seja, a gente compreendeu com o passar dos tempos, com o Consolador prometido, com o Espírito em verdade, nós conseguimos compreender que se nós repetimos os mesmos erros,
Nós estamos ainda na mesma frequência vibratória daqueles irmãos que conosco estão, que nos impossibilitam a caminhar melhor. Nos esclarece que ninguém fica curado no canto que ficou doente. Que nós não podemos nos sentir melhor no mesmo canto em que nós nos sentimos desconfortáveis. Então faz de nós termos mudanças. E que a gente toma conhecimento que somos os responsáveis por tudo que nós fazemos, de bom e de não bom, para com o próximo e para conosco. Então a gente começa a se entender melhor. A gente começa a conviver melhor, a compreender e saber que nós é que somos os responsáveis por muitas das coisas que acontecem conosco, seja nessa mesma encarnação ou reparando débitos de vidas passadas, que é a grande parte. Então a gente vai compreendendo e a gente mesmo vai se consolando, porque aos poucos nós conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta. Por isso que foi dito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Estamos nós com os consoladores, com o Mestre Jesus, a toda hora conosco, e ainda ganhamos um novo, o Espírito em verdade que conosco está todos os dias. Vamos nos alimentar dessa verdade que conduz a Deus, a ler e a reler quantas vezes forem necessárias. Quanto mais a gente ler, mais a gente compreende melhor. E nós vamos nos tornando pessoas melhores para o bem do próximo. Porque é esse o convite que a espiritualidade nos faz, a sermos pessoas melhores para nós e para os outros. Estamos em uma época, estamos em um mundo, em uma situação planetária que exige de nós sermos verdadeiros cristãos e não religiosos. Verdadeiros cristãos são aqueles que executam o Evangelho do Mestre Jesus com a sua essência. A nós sermos os consoladores, porque no mundo que temos aflições, a cada dia, a cada momento, a cada hora, com estatísticas subindo, as pessoas já estão se saturando de notícias não boas, após nós devemos ser os consoladores, porque nós já conhecemos um pouquinho da verdade. Nós já temos o Consolador, o Cristo. Nós já temos o Espírito em verdade que conosco estão. Então sejamos nós consoladores como o Mestre Jesus foi naquela época, é até hoje. Vamos consolar essas pessoas tão aflitas, seja por aqui, através de um equipamento eletrônico, seja em uma prece, em uma oração em favor de todos aqueles necessitados. Porque é assim que podemos ajudar, então é assim que nós devemos ajudar. Com prece, com oração, com palavras edificantes, consolando a todos os irmãos necessitados, dizendo: irmão, isso também passa. Vamos aprender a conviver com essa forma. É um convite que nós estamos recebendo para nos melhorarmos, para aprendermos coisas novas. Os tempos são difíceis? São, ninguém disse que seria fácil. Aprender uma coisa nova é sempre difícil. Por isso exige de nós muito tempo de dedicação. Por que precisamos estudar tanto quando estamos em uma universidade, em uma escola? Porque são coisas novas e assunto novo é difícil. Essa situação que vivemos é nova. Vamos nos equilibrar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vamos nos consolar com os consoladores que temos e, após estarmos equilibrados, olhar por todos os irmãos que estão necessitados e levar a boa nova. Sejamos missionários do Cristo, como aquela mulher que, após ter sido olhada por Jesus,
que tivera a maior reforma íntima e moral da história, saiu para evangelizar, dando testemunho de tudo que viu, da obra da criação de Deus, da purificação pelo Mestre Jesus, e nós também, porque tivemos o mesmo contato, porque conseguimos orar, conseguimos sentir a presença de Jesus conosco, em todos os momentos difíceis e alegres também, até que a gente compreenda que está conosco todos os momentos, e o Consolador prometido também. Então nós podemos também fazermos e termos a nossa reforma íntima e moral e ser a melhor versão de nós mesmos, e após revigorados pelos ensinamentos do Cristo, sermos o Consolador na vida de alguém, como ensinado pelo Mestre, com o convite que o Espiritismo nos faz a cada dia, da reforma íntima, da reforma moral e de praticar o amor, como ensinado por Jesus. Pois é fora da caridade que não há salvação. E a caridade a gente faz a qualquer momento, de onde estivermos, com o que tivermos, porque nós já temos tudo e somos preenchidos pelo amor de Cristo, com o Espiritismo que nos convida a sermos pessoas melhores, a exercitarmos o amor. Então sejamos consoladores como o Mestre foi. É uma jornada muito longa, mas nós vamos conseguir, porque recebemos de Deus Pai Todo-Poderoso a bênção da imortalidade, para que a gente possa progredir sempre, como manda as leis do amor, através da perfeição e sermos espíritos puros e perfeitos, assim como o Mestre Jesus. Para encerrar as reflexões dessa noite, eu trago um texto de Francisco Cândido Xavier, intitulado Espiritismo, do livro Parnaso do Além-Túmulo, pelo espírito de Casimiro Cunha. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compressão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. Esse convite que o Espiritismo nos faz, de sermos trabalhadores de todas as horas, como o Mestre foi. Com o Espírito em verdade nos disse em 1860, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. Estamos nos instruindo desde um bom tempo, mas a fé sem obras é morta. Então seremos obreiros do Senhor, sejamos consoladores, como o Mestre Divino foi, tendo a certeza que estamos amparados por toda a espiritualidade superior, pelo próprio Mestre Jesus, pelo Consolador, pelo Espírito em verdade e por todos os missionários emitidos pelo Cristo, para que sejamos instrumentos de paz, de amor, de esperança e de consolo, na graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu convido a cada um de vocês mais uma vez a elevar o pensamento ao alto e dizer: Divino e amado Mestre Jesus, mentor espiritual, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, esta rica oportunidade de reunidos em Teu santo nome. Podemos compreender, aprender, Senhor, através do Teu santo Evangelho. Auxilia-me, Senhor, a ser um consolador como Tu fostes e como Tu és. Senhor, que os meus passos não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda,
mas continuem, Senhor, firmes e fortes nos caminhos que levam até vós. Senhor, que eu seja convidado diariamente a ser um instrumento de vossa paz, de vosso amor, para que eu possa ser um consolador como tu fostes, para que diminua eu, Senhor, e que tu cresças mais e mais. Que a luz, a paz, a sabedoria, a bondade e a esperança, a prosperidade de Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja hoje e sempre sobre cada um de nós e os nossos familiares e todos os necessitados. Na graça de Deus. Que assim seja, Senhor. Gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez o convite dos irmãos que compõem o Centro Espírita Leon Denis. Quero agradecer ao Cristóvão pelo convite, de retornarmos aqui com as palestras, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a Rita, a Elizabeth, a Sônia, a Jussara, ao Sérgio, a Celina, a Rita, a Vanusa. Muito obrigado, meus amigos. Celina, a Sônia, obrigado, pessoal, por estarmos aqui todos juntos mais uma vez. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que Deus esteja sempre com cada um de nós. Obrigado, pessoal, pela presença, pela companhia, pelas boas vibrações e até a próxima, tá? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.